A gente estava falando tudo baseado em força. A lei de Coulomb era força, campo elétrico deriva de força. Só que eu vou te contar a verdade, cara. Força é uma ideia até ultrapassada na física, eu diria. Quando a gente criou a ideia de energia, a ideia de energia é muito mais poderosa. Com a ideia de força exclusivamente, tem um monte de problemas físicos que não são possíveis resolver. E que com a ideia de energia, aí ficou ninja de resolver. Eu quero agora começar a adentrar na parte de energia. Só que para que eu consiga entrar na parte de energia, eu tenho que te apresentar o conceito original de energia na física, que chama-se trabalho de uma força. Cara, eu lembro que eu fiquei muito chateado quando eu aprendi trabalho de uma força. Primeiro que a palavra trabalho não me remontava à ideia correta. Trabalho, eu imaginava meu pai trabalhando, um trabalho que eu tinha que entregar na escola. E não é isso, tá, gente? Trabalho de uma força mede a energia. Essa é a palavra importante, ó. Mede a energia que uma força transfere a um corpo. Tu aceita, cara, que uma força pode acrescentar ou retirar energia de um corpo? Tu aceita que eu posso pegar um objeto que está parado, fazer força nele e ele começar a se deslocar, mostrando que ele adquiriu energia cinética? Eu posso pegar um objeto que tem energia cinética e ir lá e fazer ele parar, aplicando uma força nele. Então eu retirei a energia dele, né? Concorda comigo? Como é que eu meço quanto de energia uma força entregou ou retirou de um objeto? Trabalho de uma força. Imagina que eu tenho uma caixinha e que eu vou arrastar essa caixinha usando uma certa força. Só que essa força ela é oblíqua, ela não é paralela ao deslocamento, ela faz um certo ângulo com a horizontal. Aí essa caixinha, depois de eu fazer um certo esforço, ela foi para lá adiante, com a distância d para frente. Eu pergunto para os alunos, ninguém reclama, todos aceitam que se eu faço mais força, eu gasto mais energia. Na academia, quem vai para a academia percebe isso. Né? Quem carregou caixas na vida percebe isso. Quanto mais pesada a caixa, mais tu te cansa, mais energia tu gasta. Todos aceitam que quanto maior o deslocamento que nós executamos no objeto, mais eu me canso. Arrasta a cadeira 1 metro, fácil. Arrasta a cadeira 100 quilômetros, tu morre. Então, na verdade, tu sabe que quanto maior a distância, maior o desgaste. Só que essa força sendo oblíqua, seria legal a gente decompor ela. Pontilhada paralela, posso desenhar esse vetor que nós poderíamos chamar de fx, por exemplo. Faço uma pontilhada paralela ao outro vetor e poderia desenhar o vetor fy. Já viram decomposição de vetores esse ano? Já viram decomposição de vetores esse ano com alguém? Não? Ninguém te falou decomposição de vetor ainda? O desenho é aquilo que eu te mostrei. O desenho é aquilo ali que eu te mostrei. Deixa eu fazer um parênteses aqui, ó, bem rapidinho. Decomposição de vetores. Decomposição de vetores.
que ser instantâneo. Tu tem que olhar para isso aqui, cara, tem que vomitar. Quem é o VX? Quem é o VY? Tem que ser instantâneo. Olha a oferta que ela me deu, que eu achei ótimo. O filhotinho, o vetor componente, a componente, nasceu da mamãe ali, né? O vetor mãe ali, o vetor grandão. O filhotinho depende da mamãe. O vetor Vx é igual ao vetor original vezes. O vetor Vy é o vetor original vezes. Então, ao decompor o vetor, tu sabe que ele é o vetor original multiplicado ou por seno ou por cosseno. Tu só tem que tomar essa decisão. E tem que ser instantânea essa decisão. Então, tu olha para o vetor que tu quer achar. Tu olha para o vetor original. Se está com ângulo, tu usa cosseno. Se está sem ângulo, tu usa seno. Tem que ser instantâneo. Eu não vou ter tempo de tu, cadê a hipotenusa? Não dá. É instantâneo. Certo? Então, a partir de agora, tu já sabe a conclusão. Aliás, tu viu a teoria. Agora tem que dar uma exercitadinha para ver se pega a manha mesmo. Olha só. Qual dessas forças tu acha que foi responsável por arrastar a caixa para a direita? Intuitivamente, Fx ou Fy? Fx, parabéns. Quer dizer que se eu quiser calcular a energia que essa força gastou, o correto, que a gente vai chamar de trabalho, W do inglês work, vai ser a força Fx vezes o deslocamento. E como é que eu decomponho, como é que eu calculo o vetor Fx? É o vetor original vezes com ou sem ângulo? Com, né? Então a gente multiplica por cosseno, fica bem rápido de decompor. Substituindo ali, trabalho igual a força vezes cosseno do ângulo vezes deslocamento, ou a fórmula clássica que aparece nos livros aí para calcular o trabalho de uma força. Toda a ideia de energia da física, toda a ideia de energia na física deriva desta ideia. Trabalho de uma força, energia cinética, energia potencial-acional, energia potencial elástica, energia potencial elétrica, que é o que eu vou te ensinar agora. Todas elas derivam dessa fórmula. Por isso que eu precisava te apresentar essa fórmula para poder dar prosseguimento à minha aula. O professor que trabalha mecânica com vocês vai voltar a falar disso com mais calma. Não custa um alerta. Esta fórmula só serve para força constante. Só para força constante. Se a força for variável, essa fórmula falharia. Nós teríamos que pegar o gráfico força versus deslocamento e calcular a área desse gráfico. A área do gráfico é que seria o trabalho. Então, para forças variáveis, a técnica é essa aqui. Só que isso aí a gente vai comentar depois com mais calma. Composição de vetores fundamental, vou precisar disso em outros momentos também. Então vamos lá. Vamos finalizar com a ideia que nós vamos dar prosseguimento na próxima aula. Pensem comigo. Eu tenho uma carga positiva fixa aqui no meu laboratório. E eu tenho uma outra carga menorzinha, também positiva. Vou chamar essa de Qzão, essa de Qzinho. Elas estão se repelindo ou se atraindo? Eu estou segurando agora, ela não está mais em, mas ela quer ir. Tu aceita, cara, que se eu liberar ela, esquecendo a atração gravitacional, né, como um lugar onde não tem atração gravitacional, ela vai ser empurrada para lá, né, por uma força elétrica. Concorda comigo? À medida que ela for indo para lá, ela vai começar a acelerar cada vez mais. Concordas? Vou fazer uma coisa parecida. Ó. Lá tem uma carga positiva no teto e aqui é uma carga positiva. Seria mais ou menos isso. Ó. Concordas comigo? Só que ela iria para lá. Tu aceita que quanto maior a distância que a tampinha caiu... Não, desculpa. Concordas que quanto maior a distância que a tampinha caiu, mais energia cinética ela adquiriu, mais velocidade ela adquiriu? Natural, né? Então tu deves concordar comigo que se essa carga positiva for se deslocando
posição. Tu aceitas que uma partícula positiva mais distante, se ela anda a mesma distância que essa que estava mais próxima, tu acha que ela vai adquirir a mesma energia andando daqui até aqui, que nem aquela daqui até aqui, considerando que essas distâncias fossem iguais? Qual que tu acha que vai adquirir mais energia? A partícula A ou a partícula B, considerando que elas têm a mesma carguinha aqui? Maior, menor ou igual a energia que elas adquiriram? Andaram a mesma distância. Tu aceitas que já que essa estava mais distante, a força já começou menor? E quando ela foi mais longe ainda, a força ficou ainda menor? Tu aceitas que já que o empurrão que essa recebeu era menor, ela recebeu menos energia? Essa recebeu o empurrão mais forte, a que estava mais próxima, né? Com isso eu estou te mostrando que a energia que ela vai ganhar não depende só da força elétrica entre elas, depende da posição. Aliás, a posição faz variar a força. Se eu quiser calcular a energia potencial elétrica, observem como eu procederei. Energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Poderíamos, na verdade, chamar de trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica. Sinônimo. Como é que se calcula o trabalho de uma força mesmo? O trabalho de uma força é o valor da força multiplicado pelo deslocamento. Qual é o ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor força? Qual é o ângulo entre dois vetores que apontam para o mesmo lado? Qual é o ângulo entre meus dedos? Zero, obrigado. Cosseno de zero. Mas espera aí, se essa força é elétrica, é uma força elétrica, né? Eu posso usar a lei de Coulomb para calcular ela. K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Eu só copiei a lei de Coulomb aqui, não estou fazendo nada de absurdo. E o cosseno de zero é 1. Como tem D na parte de cima da continha e D ao quadrado na parte de baixo, eu posso cancelar o D de cima com A ao quadrado e acabou. Trabalho da força elétrica ou energia potencial elétrica é K vezes Q dividido por D. Ô meu, olha lá para a fórmula da lei de Coulomb. Olha para a fórmula da energia potencial elétrica. O que mudou? Só a distância que não está ao quadrado. Só que aquilo lá é Newton, porque é força. Isso aqui é a unidade, isso vai ser o Joule, que é energia. Joule que é o mesmo que Newton vezes metro. Newton vezes metro, que é o mesmo que Joule. Show de bola. Então tu vê, a partir da próxima aula de eletrostática, eu vou começar a definir grandezas físicas novas a partir desta ideia. Energia potencial elétrica, ou sinônimo, trabalho da força elétrica. Certo? Muito bem. Essa fórmula aqui não tem módulo, tá? Então, se a carga é negativa, nós usaríamos o valor dela negativo mesmo. Próxima aula a gente continua a partir dessa ideia. Só vou revisar essa partezinha, tá? Para a gente não se alongar muito. E vou continuar a partir dessa ideia. Na próxima aula eu trago notícias da lista. Se eu perceber que vai ter muita enrolação com essa lista, hoje mesmo eu já vou passar na última aula uns 10 exercícios instantâneos e rápidos, assim, para que vocês não fiquem parados, que pode prejudicar muito o curso. Valeu, galerinha, daqui a pouco estamos juntos!